Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos o nosso segundo bimestre, vamos voltar a usar o livro. Então, o nosso segundo bimestre começa lá no capítulo 4 do livro de inglês. O tema desse capítulo é o seguinte, olha só, Eating Disorders, está aparecendo aí na tela para vocês. Quem não tem livro pode acompanhar aí olhando para a tela. Então, o nosso primeiro capítulo, né, que é o capítulo 4, tem o título Eating Disorders. Nesse capítulo a gente vai abordar de cara assim, a compreensão textual. Nessa nossa primeira aula, somente a compreensão textual. E aí, de cara, nós temos aí a número 1 e ela pede o seguinte, olha só, prestem atenção. Have a look at the pictures below. What do they refer to? Nós temos aí ao todo 6 fotos. Nós temos diversas fotos aí com diferentes pessoas, diferentes tipos de pessoas, né? Nós temos uma moça se olhando no espelho, temos uma modelo, né? Uma modelo de passarela, temos uma outra moça ali no canto, um pouco mais magra, de vestido preto, um rapaz de regata branca mais forte, temos um garotinho aí gordinho, aí temos aí 3 mulheres sentadas no sofá. Aí se faz a pergunta, né? A que essas imagens aí se referem? Né, o título do capítulo já nos diz, né, a resposta praticamente. O título é Eating Disorders. Eating Disorders, em português, quer dizer distúrbios alimentares. Então, essas fotos se referem, de uma certa forma, a esses distúrbios, porém, não necessariamente aos distúrbios, mas sim aos vários tipos de beleza e, às vezes, às imagens que nós mesmos construímos dos nossos corpos. Né? Às vezes achamos uma coisa, mas na verdade é outra. Nos enxergamos de um jeito, mas na verdade somos de outro jeito. Né? Então, se você reparar, por exemplo, na primeira foto aí, a moça está bem magra e ela está se enxergando no espelho um pouco mais cheinha, né, do que ela é de verdade. Então, ali, essa primeira foto, ela meio que exemplifica aí esse distúrbio, né, que acomete aí várias pessoas. Né? Então, as fotos, elas se referem aos vários tipos de beleza, né? E às vezes as imagens contorcidas que muitas pessoas produzem de si mesmas. Né? E também é o padrão de beleza imposto aí pela mídia. A gente pode ver, por exemplo, a modelo desfilando aí, a outra mais magra ali no canto, o cara mais fitness, né? Mais abaixo. Então, essa primeira questão aí, ela se refere exatamente a isso. Em inglês seria mais ou menos assim: those pictures refer to appearance of beauty, and sometimes the images that people construct of themselves, and the images of the perfect body that is posed by the media and affects million young people and teenagers all over the world. Tá, vai aparecer na tela aí para vocês poderem copiá-lo no livro de vocês. Então essa seria mais ou menos a resposta. A questão número 2 aí da página, deixa eu só conferir a página aqui do meu livro, na página 35, não, página 34, ela traz aí ela traz algumas afirmações a serem discutidas, refletidas aí por vocês. Tá? Aí eu tenho o seguinte aí, a letra A, ela pergunta o seguinte, olha só. Is there such thing as the perfect body? Existe o tal corpo perfeito? How would you define it? Como você o definiria? Como você definiria esse corpo perfeito? Is it realistic? Ele é real? Tá? Então são questões aí para se refletir. Reflitam. A letra B pede o seguinte, olha só, são todas respostas pessoais, tá? Respondam nos livros de vocês. Na letra B pede o seguinte, olha só. Have you ever compared yourself to a celebrity or supermodel? How did you feel about it? Você já se comparou a algum artista de TV, alguma celebridade, algum modelo? E como você se sentiu fazendo isso? Né? É comum até algumas pessoas se compararem a personalidades da TV e da mídia em relação aos corpos, à beleza. A letra C pede o seguinte, olha só. Have you ever overeaten or eaten less because you were stressed out or upset about something? Explain how you feel about it. Aí a letra C pergunta o seguinte: você já comeu demais ou comeu de menos, né? Seja por estresse ou alguma outra situação? Explique, né? Explique como você se sentiu em relação a isso. E a letra D pergunta o seguinte, olha só. Do you know someone who is obsessed with their weight? Talk about it. Você conhece alguém que seja obcecado pelo peso? Nesse caso, creio que seja por manter o peso ali entre o que ela acha ser ideal.
Tá? Então são respostas pessoais. Copiem no livro. Quem não tem livro, copie coloque essas respostas no caderno, tá? Lembrando que, quer dizer, lembrando, não, avisando que esse exercício é para quarta-feira, tá? Então façam e me enviem na quarta-feira, até quarta-feira, tá? Então essas são as orientações aí da página 34 aí do capítulo 4. Na página 35, deixa eu só mudar o slide aqui. Eu tenho o seguinte, olha só. Deixa eu dar o zoom aqui para eu poder acompanhar. Eu tenho o Focus on Reading. Bem aí no canto eu tenho uma seçãozinha escrito Focus on Reading, que é foco na leitura. E aí eu tenho o número 1, Getting Ready, que seria, né, esteja pronto, algo do tipo. E pede o seguinte, olha só. Have a look at the words below. They were all taken from the text. Eating disorder, about more than food. What do they tell you about the text? Make predictions about it. Eu tenho o seguinte, eu tenho um quadrinho, um retângulo aí, né? E nesse retângulo eu tenho várias palavras. Eu tenho nutrition, eu tenho shape, eu tenho body, eu tenho mental health, eu tenho teen, weight and depression. Essas palavrinhas aí, de uma certa forma, elas estão relacionadas a esse texto. Claro que vocês irão fazer predições, nesse caso, seria dizer o que o texto está falando somente com o uso dessas palavrinhas aí, né? Óbvio que, com o título do capítulo e com o que a gente já falou até agora, a gente já sabe que o texto vai falar sobre distúrbios alimentares, né? E as palavrinhas aí, elas já nos dão conta disso, né? Eu tenho whey nutrition, eu tenho shape, eu tenho body, eu tenho mental health, teen, weight e depression, né? No português seria nutrição, esse shape seria forma, eu tenho body, que seria corpo, eu tenho mental health, que seria saúde mental, eu tenho teen, adolescente, eu tenho weight, peso, depression, depressão. Então essas palavrinhas aí, elas fazem predições do texto, ou seja, nos dizem aí que o texto vai falar sobre distúrbios alimentares, corpo perfeito, saúde mental e por aí vai. Tá, então essa Getting Ready aí não precisa ser respondida, tá? Então, porque a gente eu já dei a resposta aí, somente respondendo a questão número 1 e lendo o título do capítulo. Aí pede o seguinte, olha só, leia esse texto. A gente vai ler esse texto, na verdade, eu vou comentar ele aqui com vocês. Tá? Então, nessa página aqui, vocês não farão mais nada além de ler o texto. Por favor, leiam o texto, porque para responder as questões da próxima página, da página 37, é necessário que se leia esse texto. Aí eu tenho aí o número 2, Why You're Reading, e eu tenho um texto. O texto tem como título o seguinte, Eating Disorders, About More Than Food, que seria distúrbios alimentares, muito mais, não é só sobre comida, ou muito mais além da comida, mais ou menos assim. E aí esse texto ele responde algumas perguntinhas, olha só, a primeira pergunta aí, What are eating disorders, né? O que são distúrbios alimentares? Aí eu tenho uma resposta, olha só, em inglês. Eu vou tentar ler em inglês e traduzir para vocês. Eating disorders are serious medical illness marked by severe disturbance to a person's eating behaviors. Obsessions with food, body weight, and shape may be a signs of an eating disorder. These disorders can affect person's physical and mental health. In some cases, they can be life-threatening, but eating disorders can be treated. Learning more about them can help you spot the warning signs and seek treatment early. Que em português seria mais ou menos assim. Os distúrbios alimentares são doenças sérias médicas, né, que são características por distúrbios severos, como distúrbios no comportamento alimentar, obsessão com comida, peso corporal, a forma do corpo. Então, tudo isso aí pode ser um sinal de um distúrbio alimentar. Esses distúrbios eles podem afetar tanto a saúde física e mental das pessoas. E, em alguns casos, as pessoas tentam contra suas próprias vidas, né? Mas os distúrbios alimentares, eles podem ser tratados. Aprenda mais sobre eles e assim você pode ajudar outras pessoas e se ajudar caso identifique alguns sinais o mais rápido possível.
Tá? Então essa daí seria a tradução da primeira parte do texto. Aí eu tenho uma segunda pergunta que é a seguinte, olha só. Who is at risk for eating disorders? Que seria mais ou menos quem corre o risco com os distúrbios alimentares. Aí eu não vou ler todo o texto porque aí o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou traduzir para vocês. É basicamente assim: os distúrbios alimentares eles podem afetar qualquer pessoa em qualquer faixa etária, qualquer idade, qualquer cor, qualquer classe social, tá? É qualquer gênero, inclusive o texto fala. Porém, os distúrbios alimentares frequentemente, não é uma regra, aparece aí durante a fase da adolescência, que é a fase em que nós estamos aqui, né? Que vocês estão. Mas também em pessoas adultas, pessoas jovens adultas, tá? Elas podem também desenvolver distúrbios alimentares durante a infância ou até mesmo depois dos 40 anos de idade. É o que essas são, digamos, o grupo de risco para os distúrbios alimentares. Também diz que não tem uma causa exata, não tem uma causa exata para causar um distúrbio alimentar, tá? Não é somente ser aficionado com o corpo. Isso não é só o único motivo, tem outros motivos também. Aí a próxima pergunta é a seguinte: What are the common types of eating disorders? Quais são os tipos comuns dos distúrbios alimentares? Aí o texto traz anorexia, bulimia, esse binge eating aí seria compulsão alimentar, tá? E aí eu tenho uma última pergunta que fala assim: How are eating disorders treated? Como que são tratados os distúrbios alimentares? E o texto fala que é importante procurar tratamento o mais rápido possível em relação a esses distúrbios alimentares. Algumas pessoas com distúrbios alimentares, elas também podem sofrer com distúrbios mentais, como depressão, ansiedade ou problemas com substâncias ilegais. O tratamento para os distúrbios alimentares incluem a psicoterapia, tratamento médico, monitoramento médico, monitoramento nutricional, medicação e uma combinação de tudo isso. Também diz o seguinte: um tratamento típico ele busca, o objetivo do tratamento inclui ainda que a pessoa se nutra, que ela se restaure nutricionalmente, tá trazendo aí um peso saudável para a pessoa, né? Se ela for muito magra, que ela alcance esse peso aí saudável. E se ela for muito gordinha, que ela alcance um peso aí que não a torne uma obesa, né? Que não afete a saúde dela. E é basicamente isso o que o texto diz. O texto também fala sobre ser um estilo de vida, que na verdade não tem nada a ver com ser um estilo de vida, tá? Que fique bem claro. O texto fala no sentido de que as pessoas trazem isso para suas vidas como uma forma de alcançar o corpo perfeito, mas que distúrbio alimentar não é estilo de vida, me faltou a palavra aqui. Tá, aí virando a página, nós temos a seguinte atividade. Nós temos esse balãozinho aí com essa moça. Esse exercício vocês farão aí em casa e me entregarão. Acima desse exercício tem um balãozinho dizendo que nós vimos aí as estratégias de leitura no primeiro bimestre. E nós vimos mesmo, né? Foi o primeiro capítulo, inclusive. O que vocês farão aqui nessa parte? Nós temos aí vários balãozinhos. Isso se chama mapa mental ou semantic map. Semantic map, que seria um mapa semântico. Esses mapas semânticos, mapas mentais, são muito comuns quando nós estamos estudando, né? Dizem que facilita o aprendizado e facilita mesmo, tá? Quem estuda para concurso, para o Enem ou para outras provas, fazer esse tipo de esquema é bem útil. Então, nós temos aí uma moça, ela está numa mesa, tem várias frutas e vários balõezinhos. E cada balãozinho desse tem um tópicozinho. Por exemplo, no balão central nós temos aí theme, que seria tema, eating disorder, que seria distúrbios alimentares. O que vocês farão? Em cada balãozinho desse vocês colocarão uma informação. Por exemplo, eu tenho aí no topo, no primeiro balão, types, anorexia. Vocês iriam colocar aí os tipos de anorexia. Aí eu tenho definition, a definição para o distúrbio alimentar. Aí mais abaixo, who. Esse who seriam as pessoas que são atingidas pelos distúrbios alimentares. Aí do lado de who eu tenho reasons, que são os motivos. E por outro lado eu tenho some symptoms, que seriam alguns sintomas.
Todas essas respostas estão no texto. Leiam o texto, ok? E respondam esse mapinha mental aí que o livro pede. E para terminar, nós temos aí a letra B, e a letra B ela pede o seguinte, olha só. No texto, o autor menciona o autor menciona algo sobre a relação entre distúrbio alimentar e estilo de vida. O que seria isso? Tá? Também respondam aí de acordo com o texto. Então façam essa tarefa, tirem uma foto e me entreguem até quarta-feira. Quarta-feira a gente continua o nosso capítulo. Qualquer dúvida me procurem. É isso. Abraço a todos, respondam a chamada e até.